Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos hoje à correção do exercício 1D, terceiro exercício usando o laço pré-teste com fluxo verdadeiro. O exercício D diz o seguinte: elaborar um programa que apresente o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 500. Veja que eu tenho que somar os valores pares de 1 a 500. Então nós vamos fazer um somatório. Logo eu sei que eu vou precisar aqui de uma variável, vamos chamá-la de S, começando em 0, o meu I começando em 1, indo até 500, mas de quanto em quanto? Quando eu digo de 1 a 500 e não informo a quantidade do incremento, isso significa que nós vamos escolher obrigatoriamente 1. Porque se eu quisesse que fosse os números de 1 a 500, de 2 em 2, obrigatoriamente eu tenho que dizer de 2 em 2. Quando nada é dito, a gente assume o valor 1. Por exemplo, se eu pedisse agora para você contar até 5, começando com 1, 2, 3, 4 e 5. A maior parte das pessoas pensa, quando eu falo conte até 5, pensa em começar a contagem com o valor 1. Isso significa que 96% das pessoas começam em 1. Apenas 4% diria 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui nesse contexto eu estou contando 6 vezes e não 5 vezes como aqui. Temos que tomar cuidado, porque quando eu estou falando em conte até 5, de 1 a 5, a maior parte das pessoas pensa de forma ordinal. Uma minoria pensa na forma cardinal. Então, se eu quisesse contar 5 vezes a partir de uma forma cardinal, começaria em 0 e estenderia até 4. Mas a gente diz de 1 a 500, eu estou definindo o valor inicial, mas de quanto em quanto? De 1 em 1. Se eu quisesse que você contasse de 1 a 5, de 2 em 2, eu diria conte de 1 a 5, de 2 em 2, ou conte até 5, de 2 em 2. Então 1, 3 e 5. Ok? Vamos então à montagem do exercício. Vamos começar o programa com o símbolo de terminal sinalizado como início, a definição da variável S com o valor 0, agora a definição do valor do contador do laço, vamos usar aqui a variável I, de iteração, então meu I é atribuído a 1 e meu I avança de 1 em 1 até que o I seja maior que 500. Então, enquanto o meu I é menor que 500, enquanto esta condição aqui for sim, vou refazer aqui para melhor visualização, enquanto for sim, eu vou somar os valores que são pares. Agora, como saber se um valor é par ou ímpar contando de 1 em 1? É só aplicar aqui aquela regra da divisibilidade que eu falei no capítulo 4, na tomada de decisões. Então aqui o meu R é atribuído, o R de resto é atribuído ao valor do I menos 2, porque eu quero saber se o número é par ou ímpar. Para saber se o número é par ou ímpar, eu divido ele por 2. Multiplicado, lembrando que a multiplicação no diagrama de blocos é definida com o símbolo chamado círculo X, onde o I é dividido com o operador div por 2. Lembrando que o operador div é um operador de divisão que opera considerando que o valor, o resultado, o quociente da divisão, é um valor inteiro. Aqui então eu coloco o seguinte: se esse meu R for igual a 0, se sim, então S é atribuído a S mais a variável I.
Caso contrário, eu não faço nada, porque eu quero somar os valores pares de 1 a 500. Então aqui vem um conector. Após a operação, eu faço o incremento do I, onde I é atribuído a I mais 1. Volta no laço. Quando a condição for falsa, ocorre a saída do laço. Coloco então o display apresentando o resultado da soma e finalizo então o meu programa com o símbolo de terminal rotulado como fim. Eu não vou fazer neste momento o teste de mesa dessa operação, porque eu vou deixar para fazer esta parte utilizando o ambiente Turbo Pascal, com a linguagem Pascal e depois com a linguagem Lua. Aí no Turbo Pascal eu faço aquela movimentação passo a passo que eu estou mostrando em algumas aulas práticas. Então aqui eu codifico como programa, capítulo 5, exercício 1D, variáveis em uso. Eu tenho S, eu tenho I e eu tenho a variável R, todas elas do tipo inteiro. Meu início, onde o S começa com 0. Meu I começa com o valor 1, e enquanto meu I é menor ou igual a 500, faça R atribuído a I menos 2 vezes I div 2. Se o R for igual a 0, o valor é par. Então, S é atribuído a S mais o I. Fecha aqui do conector como fim se. Após o conector eu coloco então o contador do I atribuído a I mais 1. Já sabemos que quando eu chego em I atribuído mais 1, o próximo comando é fim enquanto, uma vez que eu estou nesta posição do diagrama. A partir daí, escreva S e o fim do meu programa. Gostaria de, nesse momento, abordar o seguinte: se eu quisesse fazer os números ímpares, em vez de R igual a 0, porque R igual a 0 eu estou usando para detectar par, se eu quiser fazer o R como ímpar, eu coloco diferente de 0. Aí seria para o ímpar, usando aqui o valor 2. Se fosse, eu quero detectar os múltiplos de 3. Então seria R atribuído a I menos 3, vezes I div 3. R igual a 0 seria múltiplo de 3. R diferente de 0 não é múltiplo de 3. Ok? Um grande abraço, até a aula prática. Fui!